sua Bíblia aí, ou põe o telão, Provérbios 18, verso 1, por gentileza. Provérbios 18, verso 1, diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Põe o verso 10, filho, por gentileza. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Põe o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos focar nesses 3 versos hoje. Eu te incentivo a ler na sua casa esse capítulo 18. Tem muitas lições aqui, muitos conselhos vindo de Deus para Salomão, e serve para a gente. Fecha os teus olhos, vamos orar, ser grato pela palavra de Deus. Pai, eu te louvo por esta palavra que pode edificar a nossa alma, gerar milagre no nosso interior, e que o Senhor nos ajude a explicar a tua palavra, Pai, e que ela possa produzir um fruto excelente para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra? Aplauda a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aos nossos visitantes, nós estamos trazendo à igreja uma série de estudo sobre Provérbios de Salomão, ou o livro de Provérbios, que não tem só Provérbios de Salomão ali. Nós colocamos um tema, e o tema é sabedoria para viver melhor. E esse é o 18º sermão desta série. E tem abençoado muita gente. Eu tenho escutado testemunhos de pessoas que estão colocando a palavra em prática. E a Bíblia é a palavra que não volta vazia. E essa palavra que não volta vazia é aquela que, uma vez que você escuta, você ouve e dá ouvido à palavra. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvido, né? Então, tem muitos casos de pessoas que ouvem muito bem, mas não dá ouvido ao que está ouvindo. E no penúltimo encontro que nós ministramos aqui, nós falamos Provérbios 17, verso 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Nós falamos que nós temos hoje muitos amigos virtuais, poucos amigos presenciais. Nós temos hoje muitos amigos conectados. No meu Facebook, por exemplo, está chegando quase 5.000 amigos. Mas temos poucos amigos com disposição de dar um abraço, dar um beijo, dar a mão, de carregar a carga, demonstrar afeto, amor, carinho. E alguém disse que amigos verdadeiros são aqueles que vêm compartilhar a nossa felicidade quando os chamamos, e a nossa desgraça sem serem chamados. Então, existe poucos amigos. Na verdade, às vezes você não consegue contar na palma ou na mão. Você contar aqui nos seus dedos, vai sobrar dedo. São poucos, né? Temos colegas tem bastante. Mas amigos de verdade não são todos que têm, ou não temos muitos. E o sábio está dizendo: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Qual é a lição que ele quer transmitir para nós? E falamos aí no nosso último encontro. Esse verso nos ensina acerca da importância de sermos amigos, e amigos ao ponto de sermos promovidos a irmãos. Esse verso nos ensina o valor de uma amizade. Quando nós somos amigos de verdade, compartilhamos lutas e vitórias. E Salomão está dizendo sobre a possibilidade desse amigo
ser promovido a irmão. Foi o que aconteceu com o Bruno, né? O pai faleceu e a igreja reuniu porque está aqui sozinho na igreja. Então qual é a ideia da palavra? Ou foi a ideia da palavra? A ideia da palavra transmitida é colocarmos em prática a amizade, sermos amigos. Você precisa ser amigo de alguém, ter amigo. Não só ter amigo, mas ser amigo. Porque muitos querem ter amigos, mas ser amigos são poucos que são. É bom ter amigos, não é? Mas são poucos que querem se desgastar. Querem ter braço para ajudar. Suportar-vos uns aos outros, Paulo diz em Colossenses 3:13. Devemos ser suporte um para o outro. E ser suporte um para o outro paga um preço. Você vai se desgastar às vezes. Não são todos que querem se desgastar. Jesus, chamando os seus discípulos, ele diz uma declaração muito importante. Ele abriu o coração e disse: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos. Então o próprio Jesus desejou que os discípulos fossem amigos dele. A relação de Jesus com os discípulos era uma relação de amigo. Porque o Senhor, ele tem uma certa aproximação do funcionário. Não tem tanta liberdade com ele. Agora o amigo não, irmão. O amigo conta a história. O amigo de infância, né? Eu tinha um amigo que eu nunca imaginava a minha vida sem ele. Aquela idade da adolescência. Puxa, eu não consigo, eu vou casar um dia, eu vou trazer esse amigo para morar comigo. Aí por fim casei até hoje, nunca mais. Graças a Deus encontrei algo melhor que um amigo ou uma mulher. Ele está aí no Japão. Mas é aquele amigo que te ajuda a subir o muro, né? Nas artes, né? Põe a mão aí, sobe. E tal, e você faz as artes, né? E tem amigos de verdade. Então uma ideia é a igreja ser amigo, fazer amigo. Não só ter amigos, é ser amigo. Então nós falamos aqui, vimos o padrão bíblico de um amigo. O verdadeiro amigo, ele quer o nosso bem. Foi o que aconteceu com os 4 amigos que levaram o paralítico até a presença de Jesus. O verdadeiro amigo, meu irmão, vai te levar à presença de Jesus. Falamos aqui que o verdadeiro amigo demonstra o amor leal. Paulo vai dizer, numa declaração extraordinária, falando sobre o amor, 1 Coríntios 13:7, tudo sofre, quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falamos aqui que o verdadeiro amigo não é interesseiro, Provérbios 19:6. O verdadeiro amigo compreende os defeitos e perdoa. Tem gente que não consegue conviver com os defeitos do próximo, né? Ele sempre está acusando, sempre apontando, sempre levando os defeitos do próximo. É feio isso, gente, isso é muito feio, né? O verdadeiro amigo, ele não espera a perfeição dos outros, porque sabe que todos tropeçam. Todos tropeçam em muitas coisas, diz Tiago. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, o verdadeiro amigo compartilha sua vida com os outros. Não se reserva, não pensa só no umbigo. Vamos ver daqui a pouco. O verdadeiro amigo demonstra confiança, cumplicidade, lealdade, fidelidade. E daí quando você ama o amigo, em todo o tempo diz a palavra, porque a vida é dialética, nós vivemos momentos bons e ruins, altos e baixos. Eu falei aqui, o mundo gira todo dia, a terra é redonda, e a gente corre o risco de passar pela mesma fase difícil ou fase boa, mais de uma vez por ano. E quando você está naquele momento difícil, quando um amigo chega, ele se torna um irmão, ele é promovido, ele se torna um consanguíneo, é humano, é nós na fita, mano. Aí você fala assim, quem fala isso são os maloqueiros, pastor. Pois é, mas se a igreja entendesse que é nós na fita, meu irmão, não tinha para ninguém. Tinha para ninguém. Foi o que aconteceu hoje, unido, né? Nós quebra tudo. Né? Aí ele se torna um irmão, ele te marca para a vida toda. E quando a vida se finda para ele, ele continua vivo aqui dentro, porque a sua história não morre nunca.
vai falar alto o tempo todo. Irmão, tem pessoas que vai marcar a sua vida de tal forma que você nunca mais vai esquecer delas. Nunca mais. Esse tipo de amigo eu quero que você entenda o que a palavra está dizendo. Seja amigo. Faça o bem. Uma casa dividida, como disse o Maurício na sua palavra, não subsiste. Faça o bem um pelo outro. Diga para o irmão do seu lado assim, ó: conte comigo, quero ser seu amigo. Se é verdade, senão nem fala. Conte comigo, eu quero ser seu amigo. Aleluia, glória a Jesus. Conte comigo, eu quero ser seu amigo. Hoje a gente observa o capítulo 18. E tem algumas declarações extraordinárias aqui no 18, no capítulo 18. É tão forte esse capítulo, irmãos, que ele começa assim: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Preste bem atenção no que Deus tem para você hoje. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Observe que existe um conselho aqui para aqueles que decidiram se isolar. A Nova Tradução da linguagem de hoje diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Ele rejeita o que é certo, não tem equilíbrio, não age com a razão. Significa dizer que quem resolveu se isolar não está fazendo o melhor para si. Eu atendi uma pessoa em depressão, e o que ela só falava era o seguinte: eu tenho vontade apenas de ficar no quarto escuro. Eu não tenho vontade de ver gente. Eu não tenho vontade de me comunicar. Eu tenho vontade de ficar no meu quarto com a luz apagada, sozinha. Não tenho motivação para ver a luz. Me isolei. E Salomão, ou sábio, está dizendo: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O isolamento aqui não é aquele isolamento temporário, que alguém que está cansado, que resolveu recompor as suas forças, que está dando um tempo para uma reflexão. Ele quer ficar sozinho, só ele e Deus. Jesus passou por esse momento convidando 3 discípulos mais íntimos para subir no Getsêmani e ficar com eles ali. Isolar assim por um tempo não é problema. O isolamento aqui é aquele isolamento mais nocivo. Está falando de alguém que se decepcionou com alguma coisa. Está falando de alguém que se decepcionou com o sujeito. Alguém que tomou uma decisão de não partilhar mais amizade. Alguém que resolveu caminhar não mais com alguém, caminhar sozinho. Não considera mais aquela pessoa que é falha como ele é falho. Não quer mais relacionamento. Você conhece alguém assim? Isolamento aqui é aquele que não quer mais formar amigos. Não forma mais network, né? Networking. Não forma uma rede de conexões. Ele resolveu não ter mais uma vida de sociabilidade. Ele se fecha em si. Ele não cultiva mais relação interpessoal. A Bíblia está dizendo para você: se você tomou essa decisão de se isolar, esse que se isola, diz a Bíblia que essa atitude de isolamento é uma atitude egoísta. O sábio está dizendo que essa atitude de isolamento é egoísta. A Bíblia, a tradução, a mensagem diz: o egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Ele despreza a comunidade. Ele despreza a comunhão. Ele despreza a koinonia. Ele despreza a força praticada na coletividade. Ele despreza a união. Ele despreza a unidade. Ele despreza a igreja de Cristo. Ele se isola. Porém, este isolamento é pernicioso. É verdade que eu tenho conversado com muita gente aqui nessa cidade, irmãos.
Muita gente procura a gente para conversar um pouco. Tem essa liberdade, apesar de nunca ter assim, uma intimidade de conversar, mas eu tenho acompanhado pessoas que chegam para mim e às vezes abre a vida assim, escancara. Está precisando falar, está precisando soltar o leão que está dentro, comendo por dentro, cheio de vazios por dentro. Eu tenho atendido pessoas e conversado com muita gente, e eu tenho observado muita gente machucado com a igreja. Muita gente que entrou numa igreja e porque foi maltratado, resolveram não voltar mais numa igreja. Muita gente que entrou pela primeira vez numa igreja e alguém, de alguma forma, num grupinho reservado, porque o meu grupinho é de Jesus, o meu grupinho é de Paulo, o meu grupinho E aí alguém olha, entra na igreja, não vê ser bem recebido, não vê se demonstrar o amor agapau. Ele entra da mesma forma que ele entra, ele sai. Puxa, nem me cumprimentaram. Irmãos, eu atendi um cara, ele falava assim: nunca mais põe um pé numa igreja. Nunca mais. Eu falei: cara, nunca mais é muito longe. Repense. Nunca mais. Gente decepcionada por coisas que aconteceram na comunidade, e por causa de pessoas, por conta do maltrato, por conta de uma decepção mal feita, de uma recepção mal feita, melhor, por conta de uma exaltação de gente que se considera o máximo e acha que tem direito de desprezar o próximo, porque ele tem defeito. Resolveram não importar mais com a noiva de Jesus, com a igreja. E quando a gente conversa com eles, na fala, na conversa, eles declaram diretamente, e outros por tabela, e dá a entender que a igreja de Cristo é um lixo. Desprezam a igreja, rejeitam a igreja. Estar em comunhão não tem relevância. Alguns querem ser corpo de Cristo em casa. Eu quero te dizer, essa noite, se você quer ser corpo de Cristo em casa, você não consegue ser corpo de Cristo em casa. Não está o YouTube lá, pastor, eu ouço lá os pregadores, os mais top, tem mesmo. Se você vir aqui, você vai ouvir o Wezer. Os mais top aqui, é o Montoshio, é o pastor Kleber, cantor da harpa, é o Mário. Aqui tem uns top também das galáxias. Eu prefiro ficar em casa. Pode ficar na sua casa, mas nunca será corpo de Cristo. Vai ser membro. Corpo pressupõe uma coisa junto com a outra. Essa mão lava essa, esse braço precisa desse, o cabeça é Cristo, essa perna precisa dessa, esse pé aqui precisa deste. Terra, né? Corpo pressupõe essa união. Hoje nós estamos adorando a Jesus no corpo, Ele é o cabeça da igreja. Você sente a glória dele aqui neste lugar? Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse verso está dizendo que quem age assim, insurge, está na contramão da sabedoria. Quem é a sabedoria? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:24, lá no 30 ele vai dizer: o próprio Cristo é a sabedoria. A palavra de Deus hoje nos convida alguém que resolveu se isolar, a voltar à comunhão. Talvez você se decepcionou com alguém, talvez alguém te machucou, talvez alguém abriu feridas na sua alma que você está sangrando. Às vezes fecha aquele curativo, mas porque não está totalmente curado, alguma outra coisa que chega a você, abre de novo a ferida e o sangramento retorna. Deus fala com alguém esta noite, que chegou neste ambiente, mas a boa palavra me garante que Deus pode te curar neste lugar. Aleluia. Deus pode te curar neste lugar, e a cura para alguém neste ambiente. Você recebe esta palavra, diga glória a Deus. Deus nos convida a voltar à comunhão, à koinonia, a voltar a partilhar, a voltar a valorizar aquele a quem Cristo morreu na cruz. Se o próprio Cristo dá valor à igreja, meu irmão, quem sou eu para desprezar a igreja? Se o próprio Cristo veio morrer pela igreja, quem sou eu para desprezar a igreja? Se o próprio Cristo te comprou no Calvário, quem é você para desprezar as pessoas? Para desprezar essa comunhão tão maravilhosa? Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Não despreza a igreja de Cristo, não despreza aquilo que Deus amou e ama.
Não despreze a noiva pela qual Cristo deu o seu Filho para morrer na cruz. Não despreza, porque Jesus veio por essa noiva. E se Jesus se deu por ela, se importa por ela, ela é relevante para Ele. A noiva de Cristo, a menina dos olhos de Deus, é a imagem e semelhança do Criador. Você precisa também considerar ser noiva dele e considerar este corpo que é chamado corpo de Cristo, que Deus escolheu. A palavra de Deus diz em Tito 2, verso 13: aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você recebe esta palavra? Você é povo dele, diga amém. Então não se isole, não pense que você é irrelevante, não pense besteira, você tem valor, o Espírito Santo habita em você. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aquele que busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Salomão está dizendo que essa atitude está na contramão da sabedoria. Aí o verso 2 vai dizer assim: se você não tem prazer na sabedoria, o verso 2 vai dizer assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. O tolo é egoísta. O tolo só pensa em si. O tolo não gasta um tostão, irmão, em favor de ninguém. O tolo não empenha força, ele quer que você se destrua. O tolo é aquele que quando te vê bem, como a irmã lá hoje, a gente viu aquela casa zero, quando o irmão Toshio, quando comprou a casa dele, irmão, eu fiquei alegre, eu fiquei feliz, eu fiquei... Por quê? Porque eu tenho prazer em ver os crentes crescendo, se alegrando, prosperando. Gente, em nome de Jesus, que essa palavra possa nos fazer colocar a própria palavra em prática. E você saia daqui esta noite tomando uma decisão: eu não vou me isolar mais, eu vou me despertar para a realidade e viver uma vida unida, uma igreja unida, em coinonia, em comunhão, ajudando, socorrendo, levantando e colocando gente de pé. Você recebe esta palavra? Diga glória a Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar é o que está no verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Vocês não têm ideia o que Deus falou comigo essa semana, o quanto Deus falou comigo essa semana. Observe comigo que tem neste capítulo conselhos falando sobre o poder das palavras. Tem muitos versículos aqui falando sobre o poder das palavras. Olhe bem como as palavras que saem da tua boca, que saem da minha boca, essa porta de saída, que vai repercutir na sua alma, no seu ser, como pode influenciar a tua vida e a vida daquele que está ouvindo a sua voz, as suas palavras. Primeiro, verso 4 diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. O sábio está dizendo: da sua interioridade pode sair uma fonte de bênção, como o ribeiro que transborda, transbordante. Ele está dizendo que você pode, através da sua palavra, matar a sede de alguém, ajudar alguém. Verso 6. O verso diz: os lábios do tolo entram na contenda. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Sabe o que o sábio está dizendo aqui? Que a pessoa tola pode se complicar por muito falar, ao ponto de arrumar brigas. Você conhece alguém assim? O cara fala tanto que ele arruma uma confusão com todo mundo. Conheci um irmão que passou pela essa igreja aqui, irmão. É porque um camarada simplesmente freou no semáforo amarelo, freou e foi, ele achou que foi uma afronta e correu atrás do homem até parar e queria bater no homem. Dizendo crente. Não está mais aqui. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites.
Está dizendo que a pessoa tola pode complicar por muito falar ao ponto de brigar. E só vai parar a briga se amarra o miserável. Verso 7 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Olha o que a tradução, a mensagem vai dizer: o insensato é destruído por falar mais que a boca. Diz mais: suas palavras o farão passar poucas e boas. O verso 8 diz assim: as palavras do mexeriqueiro. Não é vendedor de mexerica, não. A palavra do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. A nova tradução da linguagem de hoje vai fazer você entender melhor. Nem precisa de explicação. Olha o que diz: calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. A tradução, a mensagem diz: dar ouvidos às fofocas é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. É difícil de entender isso aqui? Não. Aqui não está falando daquele que simplesmente fala, o fofoqueiro. Aqui está falando daquele que perde o seu tempo dando ouvido às fofocas do mexeriqueiro. Aquele que ama esse tipo de coisa, diz a palavra, no início é uma delícia, mas as dores logo virão. Ô gente, tem gente que ama ouvir da vida alheia demais. É um prato feito quando alguém chega para falar mal da vida do outro para ele. Você já percebeu que a fofoca que faz sucesso é aquela que é má? Já percebeu? A fofoca que faz sucesso é aquela que é má. A boa, não sei se tem boa. Mas a que faz sucesso é a má. O fofoqueiro, ele gosta de falar aquilo que não presta. Por que a gente gosta tanto de fofoca? Porque a fofoca sugere que a gente vai ouvir sobre alguém que desmoronou. A fofoca sugere que a gente vai ouvir sobre alguém que desmoronou. Por isso que a gente só gosta de fofoca ruim. Imagina alguém chegar para você e falar assim, ó: deixa eu te contar a última. Deixa eu te contar. A pessoa fala. Sabe o fulano? O que aconteceu? Ele veio na oração hoje. Eu achei que você ia falar que ele tinha traído a mulher. Eu achei que você tinha que falar que ele estava bebendo no combina e encontraram ele bêbado lá. Eu achei que ele estava usando droga nas esquinas aí. Por que o jornal faz sucesso na televisão? Se você espremer, sai sangue na televisão. Porque a notícia é má. O povo gosta de notícia má. O povo gosta de notícia ruim. E a notícia ruim significa o seguinte: até que eu estou legal, eu estou por cima. Então quando eu ouço que alguém fez alguma coisa errada, isso de certo modo me alegra. Este verso está dizendo que quem dá ouvido às fofocas, olha como a Bíblia é top. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. É por isso que você não entende a história de muita gente que não consegue se equilibrar. É por isso que você não entende muita gente. Mas por que a minha vida não muda, pastor? Não muda porque a sua interioridade não muda. Ele dá valor em escutar uma fofoca. Ele leva a fofoca para frente, vai aumentando. Tem alegria em semear o mal, em levar o mal. A palavra de Deus diz hoje: cuidado. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. O próprio Deus disse que aquele que semeia contenda entre os irmãos, ele abomina. O próprio Deus diz, Paulo vai declarar para Timóteo, dizendo o seguinte: sabe porém isso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. A palavra no grego aqui é diabolos. No final do tempo vai ter diabos aí no meio da igreja,
Em todo lugar tem, na família também tem. Em todo lugar tem, na fábrica também tem. A diferença é que você desiste da igreja. Você não para de trabalhar. A diferença é que você não desiste da família. Agora da igreja, qualquer coisinha, estou caindo fora dessa igreja. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parece ser de Deus, parece que ama como Deus diz para amar, mas negando a eficácia dela. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Afasta-se deles. Aí o verso 13 vai dizer assim: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Isso aqui já é aquele sem educação mesmo. Tem crente sem educação? Você conhece alguém? Tem bastante. Tem bastante crente sem educação, viu, gente? Você conhece alguém? Você é alguém? Porque conhecer a gente conhece. O problema é assumir. Eu sou. Irmãos, tem uns crentes sem educação, faltando o fruto do Espírito na vida, gente. Não pensa para falar, vai soltando assim, ó, fogo. Aquele que fala sem pensar e não pensa no resultado das palavras. Eu tenho pedido a Deus para me crescer nessa área, gente. Eu já manquei demais, Mário. Já manquei, hein? Já manquei demais. Eu lembro, eu estava olhando aqui os meninos hoje aqui cantando. Eu tinha acho que uns 16 anos, 17 anos. Cantando num grupo de jovens, lá no Milton Gavete. A gente tinha acho que 78 jovens. Um grupaço top das galáxias. E aí tinha um irmão lá que sumiu da igreja. Resolveu ir para outra igreja. Ficou mais de ano na outra igreja, irmão. E ele tinha um problema muito sério, que ele era bonito demais. E ele queria arrumar uma namorada, mas nenhuma das irmãs olhava para ele. Você dá risada porque não era você. E aí a Mônica era solteira ainda. Eu era solteiro, todo mundo solteiro. Um dia chegou para a Mônica e ele falou assim: ô irmã, eu estou querendo arrumar uma esposa igual a irmã. Aí a Mônica, você vai orando que você arruma. Mas o camarada era um acidente de duas carretas andando 180 por hora. Coisa feia mesmo. Aí ele sumiu da igreja, foi para outra igreja. Um dia aparece lá o miserável, está na porta. Está na porta da igreja, irmão Toshio. E do lado dele uma moça. E eu nunca parava para pensar nas palavras, irmãos. Por isso que graças a Deus, Deus tem me ajudado a vigiar. Ele do lado assim, a porta da igreja era aqui, irmãos. Ele paradinho aqui. Era bem barrigudinho, né? E aí uma irmã do lado deduzir ser a namorada dele, a esposa dele. E a irmã também é aquela irmã que não cuida da saúde, sabe? Com a barriga desse tamanho. Não, nada da sua vida. Se você não cuida, o problema é seu. Eu estou contando da irmã, tá? Eu venho da igreja para fora. Eu cumprimentei o miserável. Quando eu cumprimentei o miserável, eu falei, cara, eu falei o nome dele. Eu falei, meu, cara, você sumiu, cara. Moleque, casou, tá grávida. Irmãos, ele olhou para mim e falou assim, sai fora, cara, minha namorada. Eu não sabia para onde eu ia. A igreja tinha duas portas. Eu falei, meu Deus, agora, para onde eu vou? Mas saí igual um foguete, irmão. Entrei no meu carro e sumi. Não vigia. Graças a Deus, Deus tem me ajudado. Mas está aqui, ó. Tiago vai dizer o seguinte: portanto, meus irmãos amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o poder da palavra aí. Aí chega no 19, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Irmãos, é por isso que a gente tem que vigiar. Nesse contexto de igreja aqui, tá? Começou lá na casa. Nós já passamos por comer alguns saus aí junto.
E tem gente experiente hoje porque já passou por experiência de falar algo que não podia. Falar algo na hora da ira. Falar algo porque eu quero me defender. Eu vou colocar para fora tudo que está aqui dentro. E aí ele coloca para fora tudo que tira o leão lá de dentro. Mas machuca meia dúzia. Eu estou livre agora. Eu estou bem agora. Mas deixou um monte de gente adoecido. Deixou um monte de gente sem norte. Deixou um monte de gente pensativo, querendo desistir da vida da igreja. Olha aqui, a nova tradução da linguagem de hoje: é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Está entendendo o que a palavra está dizendo? Está entendendo? Quando você não mede as palavras, você ofende. Como um portão trancado, você não consegue mais a reconciliação. Por isso você precisa observar o que você está dizendo, qual o peso da palavra, o que essa palavra vai produzir na vida daquele que está ouvindo. Está carregada com amor, com afeto? Ou não, eu vou falar porque eu preciso falar? Não, gente, não é simples, você vai entender isso aqui. Qual é a lição aqui? A gente deve pensar no estrago que vai causar antes de falar em qualquer palavra, principalmente aquelas que não são carregadas de amor, de afeto. Pronto, já falei. Descarreguei. Paulo diz, já falei aqui, que o amor não busca os teus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Paulo diz que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que a gente precisa aprender a dirigir palavras em amor. E às vezes eu engulo o sapo, irmãos. Eu estou abrindo o coração hoje. Hoje eu vou abrir mesmo, estou nem aí. Às vezes, como pastor de igreja, o Kleber já foi pastor de uma igreja, sabe disso aí. Às vezes a gente precisa engolir o sapo molhado. O sapo, eu ia falar uma besteira. Não vou falar não, eu estou vigiando a palavra. Mas teve, aqui dentro. Tenho liberdade para falar com vocês. Engolir sapo. E na hora pensar assim, eu sou um idiota. Eu sou um idiota. Mas o Espírito Santo que conhece seu coração chega com a voz suave e diz, não, você está vivendo a minha palavra. Você está vivendo a minha palavra. E todas as vezes que você vive a minha palavra, você tem a minha bênção. Todas as vezes que você não coloca em prática a sua justiça, pode deixar que a minha será colocada em prática. E aí o tempo passa, você esquece. Você continua amando os miseráveis, que é tudo defeituoso. E a gente continua. E já estou indo para 5 anos dirigindo essa igreja. Pela misericórdia de Deus. Entendendo que é melhor obedecer que sacrificar. Aí chega no 20, o verso 20 diz assim, o fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Aí chega no 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Eu paro aqui e já vou encerrar. A tradução, a mensagem diz, as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno e um doce de primeira. Você é quem decide. Você está entendendo? Outro dia a Mônica fez um doce lá em casa. Eu digo que essa galera estava aí visitando. E ela fez um doce de abóbora, com coco, açúcar mascavo. Pensa num troço bom, Mário. Eu levantei de madrugada e fui comer o doce, cara. Você acredita? E ela fez um pavê, irmão Toshio, de sonho de valsa. Tem crente que vai ficar lombrigado agora. Aí a galera entrou mais junto, irmão. Eu orando para que sobrasse, né? E não teve jeito. Os crentes entraram assim que, meu pai das luzes. E hoje, quando eu estava olhando para essa verdade, eu pensei naquele dia do doce de abóbora. A irmã comeu essa miserávelzinha, né? E ali, aqueles doces lá. E eu comecei a observar esse verso na tradução, a mensagem. As palavras matam e geram vida. Pode ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Que palavra você vai liberar? A língua tem poder para fazer, nova tradução da linguagem de hoje, morte e vida.
Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Eu estou aqui, irmão, há 5 anos pastoreando. E eu tenho ouvido muita coisa. E há pouco tempo atrás eu fiquei triste demais. Mas você vai entender porque eu fiquei triste. Não pela pessoa ter falado. Alguém que não é crente chegou numa irmã nossa lá na Caiaba. A irmã trabalha lá. E ela falou assim: olha, eu não vou na tua igreja porque tem alguém que já passou por lá que fala muito mal da tua igreja. Não vou dar nomes, fique tranquilo. E aí eu fiquei sabendo, essa irmã no ímpeto perguntou: mas quem é a pessoa que fala mal da igreja? E ela, mais do que muito rápida, falou: é a fulano de tal. Já não está mais entre nós. É tudo gente boa vai embora, só fica os ruins. Fique tranquilo, você tá na mesma classe. Aqui só fica os ruins, gente. É gente que sabe dos seus defeitos, é gente que sabe que precisa melhorar, é gente que depende da graça de Deus. Agora os bons vai tudo embora. Essa era boa demais, foi embora. E na hora que eu ouvi aquilo, eu estava orando com uma raiva. Sabe quando você ora? Pastor com raiva é desgraça, irmão. Deu uma vontade de amaldiçoar ela, gente. Mas na minha oração eu falava assim: Senhor, está registrado no caixa da igreja quantas vezes essa igreja abraçou essa família. Eu orava desse jeito. Está registrado no caixa da igreja, está ali o tesoureiro de prova. Quantas vezes a família veio chorando, pedindo uma ajuda da igreja para aquele momento. Porque se não ajudasse, poderia a coisa desmontar de tal forma que não teria mais solução. A igreja foi igreja. Por conta de algumas coisas que aconteceu, foi embora. Agora sai por aí falando mal da igreja. Mas não teve problema. A minha tristeza não foi porque fala, porque sempre vai ter aqueles que falam. Sabe o que foi a minha tristeza? Quando Deus colocou no meu coração orando. O problema não é esse. O problema é que essa pessoa, na qual ela falou mal da igreja, poderia ser alguém que o evangelho poderia alcançar. Essa pessoa na qual ele falou mal da igreja, poderia ser alguém que entraria nessa igreja e seria impactado pelo poder da palavra, se renderia ao evangelho, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Poderia ser ela uma missionária ou alguém para ganhar sua família e seus amigos. A tristeza que veio no meu coração, comecei a pensar na desgraça das palavras declaradas, e foi matou alguém, matou a igreja, a noiva de Cristo, no coração de uma pessoa que nem imagina o que é a igreja. Não pensou no poder da palavra e foi matando, gerando morte. E matou a igreja no coração de alguém que desejaria, declarou estar entre nós, porque ouve outras pessoas falarem, mas aquela notícia ruim tirou do coração dela estar aqui, porque alguém falou mal da igreja. Eu fiquei pensativo nisso, Wesley. Eu falei: Deus, me ajuda a liberar palavras que geram vida. Irmão, por um lado, existe essa vertente para a gente vigiar no que fala. Por outro lado, existe uma outra vertente, que você vai ouvir alguém falando de você, e esse alguém falando de você vai chegar lá na sua alma, e quando chega na sua alma, pode entristecer muito o seu íntimo. E quando entristece o seu íntimo, você toma decisões que não deveriam ter tomado. Você se afasta de Deus, porque a culpa é de Deus daí. A culpa não é sua, a culpa a culpa é da igreja, a culpa é de Deus. E as pessoas vão seguindo a sua vida sem viver o evangelho na íntegra. E o sábio está dizendo: a língua tem o poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Como Deus sabia que o poder da palavra pode influenciar demais, Ele nos precavendo disse através de Jesus, que nós daríamos conta de toda palavra fútil. Se você olhar em Mateus 12:35, você vai entender o seguinte: Jesus dizendo: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do teu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ou seja, aí dentro tem coisas boas e coisas ruins.
Verso 36 diz: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa, fútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E o 37 diz: porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serás condenado. Olhe bem, esse texto é para mim muito forte, porque a gente produz muitas palavras por dias. Produz demais palavras, fala todo o tempo. Algumas palavras são conscientes, outras palavras sem ter consciência. Algumas palavras propositais, com raiva, com ira, para machucar mesmo. Algumas são proferidas sem nenhum afeto, sem amor. E Jesus está dizendo: não interessa qual a razão que você produziu essas palavras, todas elas estão sendo registradas no Senhor. E no dia do juízo vocês terão de dar conta de todas elas. Agora, você imagina quantas palavras a gente produz a vida inteira? Quantos anos você tem? 30? 40? Não sei. Imagine no tempo que você tem, quantos anos você tem, quantas palavras você já falou. Pensa aí. E Jesus está dizendo: nenhuma dessa palavra que você liberou fica na nuvem. Eu vou jogar a palavra fora. Eu vou jogar o léu, não tem importância, eu vou falar. Jesus está dizendo: todas as palavras estão sendo registradas em Deus de alguma forma. E Ele diz: no dia do juízo, a Bíblia fala do tribunal de Deus, nós vamos ser chamados, Ademir Braz da Silva. Tudo será colocado diante dEle. E diz o texto que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, nenhuma palavra que eu libero é vento, simplesmente. Toda palavra que eu libero é semente. Todas elas voltarão para nós, nem que seja no dia do juízo, mas vai voltar. Vamos prestar conta de cada uma delas. Eu serei absolvido para a eternidade, ou eu serei condenado para a eternidade. Agora imagine como vai ser a condenação dessa geração que tanto fala, gente. Esse texto está dizendo: a língua tem poder para trazer morte ou vida, e quem gosta de falar arcará com as consequências. Embora a palavra tenha poder, vai depender da saúde atual do sujeito, tanto para falar como para receber a palavra falada. Eu não sei se alguém machucou o seu interior. Eu não sei se isso repercutiu na sua alma. Porque a palavra pode entrar por essa porta, chegar no coração e machucar demais. Eu só sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui porque Ele quer curar a sua vida. Fica de pé, não dá mais. Tem um cara, irmãos, que eu gosto demais na Bíblia Sagrada, é o apóstolo Paulo. Eu encerro com ele. Se acontecesse com um crente aqui dentro, que aconteceu com o Paulo, 10%, você abandonaria a igreja na hora. Eu sou motivado pela palavra, porque quando você olha para Paulo, você vai ver o apóstolo Paulo enfrentando toda sorte de provações e sofrimentos, desde a sua conversão. Isso eu peguei de um livro do Hernandes Dias Lopes, e ele fala sobre a vida de Paulo. Eu achei lindo essa parte, porque Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, mas ao chegar algemado na maior metrópole do mundo, a capital do império, Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses dizendo que as coisas que lhe havia acontecido tinham contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe o que eu enxergo aqui? Apesar de passar todo esse contexto na sua vida, no seu ministério, a sua alma não foi desconfigurada. Apesar de ter esse contexto na Bíblia, de tudo que ele passou, ele termina a sua história dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Apesar de passar tudo que ele passou, ele não abriu mão de Deus. Sabe por quê? Ele sabia quem ele era em Deus.
Irmão, quando você sabe quem você é em Deus, não é qualquer palavra que vai entrar por aqui e mexer aqui. Quando você sabe quem você é em Deus, pode falar o que de você o que quiserem. Você sabe quem você é em Deus.